um grupo que é o grupo que vai começar primeiro, né? É a reunião que vai envolver as bolhas 7, 8, 9, 10, na verdade, da bolha 7 até a bolha 20. Depois nós vamos explicar direitinho o que significa as bolhas, tá? Como é que elas funcionam. E nessas bolhas estão os nossos estudantes do segundo, terceiro e quarto anos que fizeram adesão pelo ensino híbrido, tá? Então a gente já vai começar, já são 19h06, né? Em respeito àqueles que entraram no horário. E aí as pessoas que forem entrando, se tiver alguma dúvida, a gente volta, se for o caso, tá? Esse vídeo nosso, essa nossa reunião vai ficar gravada e a gente vai postar depois no nosso canal do YouTube, tá? Eu espero que estejam todos bem. A gente não pretende demorar muito, tá? Uma reunião para esclarecer as dúvidas e dar as informações principais. E queria dizer que a gente continua à disposição de vocês, né, nos nossos grupos, pelo WhatsApp, como a gente sempre fez, tá? Então, nós vamos começar fazendo uma apresentação breve, dando algumas informações que são mais importantes, e aí depois a gente abre para que vocês possam fazer perguntas, interagir com a gente, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir a vocês que mantenham os microfones desligados para evitar interferência na fala, né? E aí depois a gente abre os microfones para que vocês possam também conversar, falar com a gente, tirar dúvida, enfim, tá bom? Então pode passar a apresentação, Giz, por favor. Bom, vamos começar falando, gente, da quantidade de pessoas que fizeram adesão. Desde que a Prefeitura de Contagem resolveu retornar com o ensino híbrido, ou seja, com algumas turmas, com alguns alunos podendo participar do presencial junto com o remoto, a gente começou a fazer a divulgação de 2 documentos, que são documentos que vocês assinaram lá na nossa escola, né? Um documento é para dizer se vocês queriam aderir ao ensino híbrido, e o outro documento é um termo de responsabilização, tanto por estar entrando no ensino híbrido, como para não entrar também, né? Muitas pessoas foram à escola, né? Como vocês estão vendo aí nesse gráfico, 498 pessoas compareceram e 391 pessoas não apareceram, né? Ainda falta um grupo considerável, apesar que a gente já passou dos 50%, né, de famílias que já foram fazer adesão ou não, mas a gente já tem mais da metade, né? Quase 60% das nossas famílias já foram fazer a adesão, tá? Então, só para que vocês tenham essa informação. Então, muita gente ainda não foi nos dizer se gostaria de estar no ensino híbrido ou se vão permanecer apenas no remoto, tá? Pode passar, por favor. E aí, já vamos começar falando desses quantitativos, porque é muito importante que vocês entendam a diferença de bolha e a diferença de turmas, né, e de ano, claro, porque senão esta organização não vai funcionar. Então, aqui é a título de informação. Então, quantitativo de retorno das famílias. Então, a gente tem aqui todas as nossas turmas, tanto do primeiro turno como do segundo turno. Então, só para pegar as turmas que vocês estão, que é do segundo em diante. Então, se a gente pega lá, olha lá, a coluna do segundo turno, no segundo A, 8 famílias disseram sim e 6 disseram não. No segundo B, 11 sim, 2 não, e aí por diante. Por que a gente fez esse quadro? Para mostrar para vocês a quantidade de pessoas que foram, que disseram sim, e a quantidade de pessoas que disseram não. Então, para vocês terem uma ideia, no primeiro turno, 165 pessoas disseram sim, ou seja, querem estar no ensino híbrido. Lembrando que o ensino híbrido é uma mistura do remoto com o presencial, tá? O ensino remoto, ele não acabou, ele permanece para a escola toda. Todo mundo que está matriculado na escola está automaticamente no ensino remoto. E algumas famílias estão entrando no ensino híbrido, que é o remoto mais o presencial, tá? Então, no primeiro turno, 165 pessoas disseram sim para poder participar do híbrido e 93 pessoas disseram não, que vão permanecer apenas no remoto. No segundo turno, 142 pessoas disseram sim
e 98 pessoas disseram não. Ou seja, os que disseram não estão dizendo não vamos mandar os nossos filhos para o presencial também, nós vamos permanecer apenas no remoto, tá? Aqui é só para que vocês tenham uma ideia de como é que a nossa escola está de uma forma geral, tanto o primeiro como o segundo turno. Pode passar, por favor, Giz. Bom, vamos falar um pouquinho das bolhas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a bolha não é a turma do estudante. Tá? A bolha é uma organização construída para que a gente possa atender os meninos que estão optando pelo ensino híbrido. Isso é importante entender, porque, como vocês viram, muitas famílias não vão enviar os filhos para o presencial, elas vão permanecer apenas no remoto, tá? Então tem que entender direitinho o que significa a bolha, porque a bolha, como está escrito aí, olha, organização dos estudantes por bolhas, garantindo o mínimo de interações possíveis, possibilitando o controle mais efetivo de casos de Covid e ainda o rastreamento em casos de suspeita ou confirmação, visando suspender o atendimento quando indicado no menor número de bolhas possível. Então, o que significa a bolha? É a gente, é a escola, pegando os estudantes, onde as famílias que foram assinar os termos disseram que gostariam de estar no híbrido, que é uma mistura do ensino remoto com o presencial. Então, a bolha ela é construída para fazer esse atendimento. Cada bolha precisa seguir os protocolos de segurança que o município de Contagem estabeleceu. Então, o que está no protocolo de segurança para todas as escolas do município de Contagem? Vou dar um exemplo apenas para vocês entenderem. Que os meninos precisam estar na sala de aula ou no espaço educativo a um mínimo de distância de 2 metros lineares. Então, a gente teve que montar as nossas salas de aula espalhando as carteiras e distanciando uma carteira da outra em 2 metros. Então, as nossas salas comportaram 9 carteiras. Então, cada sala de aula que a gente organizou para atender vocês que estão no híbrido tem apenas 9 carteiras. Nós já tivemos no presencial 35 até mais estudantes numa mesma sala de aula. Neste momento, com a formação das bolhas, segundo o protocolo, a gente tem apenas 9 carteiras em cada sala. E aí, essas 9 carteiras seriam essa bolha, que é esse grupo de alunos, 9 alunos, que será atendido, além do remoto, também no presencial. Então é importante entender que essa bolha não é necessariamente composta pelos mesmos alunos daquela turma. Então ele pode estar, um aluno, por exemplo, que está no segundo ano, pode acontecer, não é o caso nesse momento, mas pode acontecer dele estar numa bolha onde tenha com ele também um estudante do terceiro ano ou o estudante do quarto ano. A mesma coisa pode acontecer no primeiro turno. O menino do sexto ano pode, em algum momento, conforme a necessidade e a demanda, estar inserido numa bolha também com o estudante do nono ano. E aí fica aquela pergunta, né? Mas como é que vai funcionar isso? Como é que um menino que é do sexto ano, por exemplo, vai estar junto com o menino do nono? No caso de vocês, um estudante do segundo ano vai estar com o menino do quarto ano. E aí vocês já começam a perceber a dificuldade que será para as escolas todas da rede de Contagem, nesse esquema de bolhas, fazer o atendimento individualizado. É por isso que o remoto permanece mais forte ainda do que nunca. Porque quando a gente monta a bolha, a gente não está pensando no que está sendo colocado no site, né, para ser trabalhado no presencial. Por quê? Vamos dar um exemplo. Um estudante do segundo ano. Vamos imaginar que na turma segundo A, por exemplo, apenas 2 famílias disseram que querem participar do híbrido, ou seja, do presencial. Nós não vamos deixar uma sala apenas com 2 estudantes, se houver a necessidade, se outras famílias também desejam enviar os seus alunos. Né? Então, a gente tem que otimizar a utilização desse espaço. Então, é por isso que eu estou dizendo que a bolha, ela não necessariamente é composta apenas dos estudantes daquele ano. Vamos seguir e eu vou explicando, eu tenho certeza que até o final vocês vão entender melhor. No primeiro momento parece meio confuso, tá? Bom, formadas as bolhas, quem vai estar na bolha com os estudantes, né? Promovendo ali a interação e fazendo
a interlocução com o trabalho pedagógico? É o que a gente está chamando na rede de contagem de professor tutor. E o que esse professor tutor faz? Primeiro, ele acompanha os estudantes até o final do ano. Então, um exemplo. O filho de vocês, a filha, está na bolha 19. Estou dando um exemplo, tá? E na bolha 19, vamos imaginar que o professor de educação física do segundo turno, ou a professora Sueli, que está aqui com a gente participando, queria agradecer a presença dela, né? A professora Sueli está aqui participando com a gente da reunião. Vamos imaginar que essa bolha 19 seja da professora Sueli. Então, ela passa a ser a professora tutora desse grupo de 9 alunos. Então, ela vai acompanhar esses estudantes até o final do ano. Por que isso? Porque está no protocolo de segurança justamente para evitar possíveis contaminações, né, entre os membros, entre os estudantes e os profissionais da escola, que o professor tutor, ele não pode trocar de bolha. Então, uma vez que ele assumiu aquele grupo de alunos, aquela bolha, ele vai acompanhar os estudantes até o final do ano. Então, essa é uma característica do professor tutor. Outra coisa, trabalhe o projeto de atendimento presencial e só pode ter contato com uma bolha, justamente para evitar contaminação. E quando a gente fala que ele trabalha o projeto, é porque nós não poderíamos trabalhar o que já está sendo colocado no site ao longo desse ano todo e do ano passado também, né? Claro, em anos diferentes, em circunstâncias diferentes, nós não poderíamos trabalhar o que está lá na sala de aula por várias razões. Primeiro, porque esses estudantes podem não estar junto com a sua turma e podem até não estar junto com o seu ano, com estudantes do seu ano. Segundo, que se a gente coloca a possibilidade de trabalhar o que está no remoto no presencial, a gente vai criar um privilégio para aqueles que estão no presencial. E não é justo que aquelas famílias que optaram apenas pelo remoto, quer dizer, a família que está com medo da contaminação, que disse, olha, não vou mandar meu filho para a escola este ano, esses meninos não podem ficar prejudicados. Até porque nenhuma escola de contagem, segundo o protocolo, vai conseguir atender a todo mundo. Porque o protocolo fala que as escolas têm que atender um máximo de 30% dos estudantes. Então, se todo mundo da escola, não é o nosso caso, né? Vocês viram que muitas famílias não querem, mas se todos os estudantes, todas as famílias quisessem mandar os seus filhos para o presencial, para o ensino híbrido, nós não poderíamos, por força do decreto, né, por força do protocolo de segurança, que nos impede, inclusive, até para que a gente consiga manter o distanciamento e fazer a organização da escola para garantir a nossa segurança sanitária, tá? Então, é muito importante entender qual que é o papel desse professor. E aí alguns podem perguntar e ficar pensando, mas o professor não vai ensinar nada? Sim, ele vai ensinar, ele vai fazer um trabalho, mas um trabalho que será um trabalho diferenciado, um trabalho adaptado para o presencial, que não é o trabalho que já está sendo colocado lá para vocês no ensino remoto. E aí a gente pensa assim, mas e aquele que está só no remoto? Vai perder aquilo que está no presencial? Não, porque a gente também vai incluir mais o projeto, tudo que for trabalhado no presencial, nós vamos incluir também nos blocos de atividades e vamos incluir lá também no nosso site, para que todos tenham acesso a todos os conteúdos. Esta é uma determinação da Secretaria de Educação para evitar justamente que um grupo de estudantes avance e o outro não, né? Até porque a pandemia é uma situação de risco para todos nós, né? E a gente precisa ficar atento ainda. Infelizmente, a gente não consegue voltar como antes, né? Porque o desejo, acho, de vocês e nosso também, era poder voltar todo mundo. Porque construir essa organização aqui, ela, além de não ser fácil, ela vai criar uma certa distorção, né, entre os nossos estudantes, porque nós vamos ter um grupo que tem alguns acessos e outro grupo que não. Então, visando essa igualdade, essa oportunidade que todos tenham acesso às mesmas coisas, e esse professor tutor, ele vai fazer esse acompanhamento presencial com projetos que vão acontecer no momento do presencial. Outra informação importante, eu sei que vocês já sabem, mas é bom reforçar. O estudante vai apenas uma única vez na semana,
Diferente de algumas redes que estão se organizando, o estudante vai a semana toda e fica 2 semanas em casa. Em Contagem, a opção feita pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, é que o estudante vai pelo menos uma vez na semana. E a gente avalia que isso é até melhor, porque a gente não fica tanto tempo sem ver o estudante, né? Pelo menos a gente vê ele uma vez na semana, a gente consegue perceber o que está acontecendo com ele, com a família, né? Fica mais fácil para a gente poder fazer esse acompanhamento. Lá no Wilton Rocha, com base na demanda que nós tivemos, a gente conseguiu organizar esse atendimento em 3 dias da semana. Então, nós teremos atendimento lá na escola na terça-feira, na quarta e na quinta. A sexta-feira é um dia de planejamento que a Secretaria de Educação determinou para que todas as escolas da rede de Contagem não fizessem esse atendimento presencial na sexta, para que os professores pudessem planejar o trabalho. A segunda-feira, como a nossa demanda foi relativamente pequena, tranquila, até o momento, então a gente deixou a segunda-feira sem atendimento presencial para que a gente possa fazer o plantão pedagógico, tá? Então, toda segunda, a partir de agora, a partir do mês de outubro, toda segunda vai ter o plantão. Então, vocês percebem que o plantão que já estava funcionando antes do híbrido, ele continua, só que antes ele era na terceira semana do mês. Agora ele é toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, aqueles estudantes, nossos alunos, que tiverem dúvidas em relação àquilo que foi postado no site, aquilo que está no bloco de atividades que foi entregue, impresso para as famílias que quiserem buscar. Toda segunda, conforme os horários que vocês recebem sempre no grupo, o estudante pode entrar e tirar dúvida específica com o professor. Como assim? Vamos imaginar que ele está com uma dúvida de inglês, mas o professor tutor dele, que está no presencial, não é o professor de inglês. Como eu disse, o professor no presencial vai estar trabalhando um projeto comum para a escola toda, com um tema definido para a escola toda. Então, se ele tiver dúvida de inglês, ele não vai conseguir tirar no presencial com aquele professor tutor, porque o professor tutor pode não ser o professor de inglês. Então, no plantão, toda segunda-feira, no dia de inglês, ele vai poder tirar as dúvidas dele com relação ao inglês. A mesma coisa vai acontecer com a arte e com os outros conteúdos, tá? É a forma que a gente encontrou de conseguir continuar dando acesso e oportunidade para que os nossos estudantes possam tirar as dúvidas daquilo que eles têm, que já está sendo postado no site, nos blocos de atividades. Pode passar, Geis, por favor. Bom, o site, como eu falei, permanece do mesmo jeito, né? Como eu disse, o ensino remoto, ele é o carro-chefe da organização pedagógica da escola, né? E tem que continuar, até porque, como vocês viram, muitas famílias não vão enviar os filhos, não querem mandar os filhos para a escola este ano, né? Então, ele continua com a mesma logística, nós vamos continuar marcando as datas para poder entregar a atividade impressa para aqueles que desejarem, né? Para quem não quer imprimir em casa, sem problema, a gente vai continuar fazendo a impressão, entregando, né? A entrega das atividades impressas permanece também, nas datas que a gente sempre divulga, e o plantão, como eu já falei, ele vai acontecer toda segunda-feira. Então, essa estrutura do ensino remoto, ela permanece idêntica. Isso vale para todos, mesmo para vocês que estão voltando para o híbrido, tá? Que estão voltando para o presencial uma vez na semana, tá? Então, aí, todos esses compromissos aqui, essa organização, ela continua existindo para todos os estudantes da Escola Wilton Rocha, tá? Pode passar, por favor, Giz. E aí vamos falar um pouquinho do protocolo sanitário para que vocês entendam como é que os nossos estudantes têm que ir para a escola e como é que vai funcionar essa organização. Então, os estudantes não podem trazer lanche e nem material. Não é para levar lanche de casa, eu sei que os meninos tinham esse hábito, né? Mas a prefeitura já, no processo de licitação, já tem uma empresa que vai entregar os lanches. Todos os dias as escolas vão receber um lanche que vai estar lacrado, é um lanche individual. Chegou na escola, a gente vai aguardar o horário do lanche, vai entregar para os estudantes na sala de aula, tá? Lembrando que os meninos vão ficar 3 horas na escola, que é o que está estabelecido pelo protocolo. Então, não pode levar lanche para a escola, nem o material. Então, não vai circular material.
ele vai chegar na escola sem material, sem lanche, nós vamos entregar para ele o material dele vai estar já separado, a gente já fez a compra, tá? Porque ele vai utilizar ali na sala de aula, nas 3 horas, no dia da semana que ele estiver lá com a gente, e o material dele fica na escola. Quando ele retornar na semana seguinte, no dia dele, ele vai ter acesso ao material dele, que só ele que vai pegar nesse material, tá? Então, nós vamos ofertar um kit para o uso dentro da sala de aula. Então, não precisa preocupar com o material, né? O estudante deve usar máscara o tempo todo, então a gente tem que ser bem firme nisso, tá? Então, eu peço a vocês que não deixem de mandar os filhos com a máscara. Se for uma máscara descartável, né, que não pode ficar o dia inteiro com ela, já manda lá uma reserva com ele, para que ele trocar no momento certo, tá? Os estudantes devem vir uniformizados. Aí alguns perguntam assim: mas o uniforme que a gente ganhou já está muito curto. Aquelas famílias que têm uniforme, manda com uniforme. Nós temos a sobra de algumas unidades ainda, não são muitas, tá? Não dá para todo mundo. E como a gente sempre fez, tendo uniforme na escola, a gente sempre dá para os estudantes, né? Então nós temos uma pouca sobra de uniformes de 2 anos atrás, mas que pode, como é um uniforme único, ele pode servir para aqueles estudantes que, porventura, o uniforme não sirva mais, tá? E quando chegar a compra que a prefeitura sempre faz dos uniformes para todo mundo, a gente vai entregar para todo mundo, até porque a gente não tem nem espaço para ficar guardando, são muitos uniformes, tá bom? Mas quem tem é para mandar com uniforme. Trazer a garrafinha de água individual, orientar os meninos que não pode emprestar de maneira nenhuma nada para ninguém, né? O próprio material dele que a gente já disse que vai oferecer, que a escola já está montando os kits para eles, não pode emprestar lápis, borracha, caderno, nada para ninguém, tá? Ele é individual, é garrafinha muito menos, tá? A gente já espalhou vários bebedouros pela escola, compramos bebedouros novos, industriais, tá? Para que estão espalhados. Depois, se der tempo, a gente mostra algumas fotos para vocês verem como a escola está. Nós fizemos uma adaptação na entrada dos estudantes, né, com pia, já está instalando aqueles totens de álcool gel, então ele vai entrar, vai ter como lavar as mãos. Aí, tá vendo? Já está aparecendo na tela para vocês como é que ficou a entrada, tá? Então, não tinha essa cobertura, instalou essas pias, né? Já está instalando também o local para poder lavar papel toalha, sabonete e o álcool gel que vai ficar ali logo na entrada, tá? Mas depois a gente volta a falar dessa organização da entrada. E a escola toda, como vocês estão vendo, está preparada para receber os meninos, né, dentro desses protocolos, dentro do protocolo de segurança. Os horários são intercalados. Como assim horários? Ele não tem um professor tutor que vai ficar as 3 horas com ele? Sim. O estudante fica 3 horas na escola com um único professor. Os horários de entrada dos estudantes será intercalado. Então, um grupo de estudantes vai entrar, no caso de vocês, o segundo turno, às 13h15 e o outro grupo vai entrar às 13h30. Daqui a pouco a gente fala e mostra para vocês os blocos, para que vocês entendam como é que vai ser esse horário. Por quê? Justamente para evitar aglomeração no portão da escola. Apesar que é um grupo reduzido, está dando 87 estudantes, são 60 e poucos estudantes por dia, tá? Uma média, apesar de ser um número bem menor do que os 430 que a gente tinha antigamente, né, todos os dias, mas a gente ainda vai fazer horários diferentes para evitar aglomeração no portão, tá? E aí, como eu já falei, o estudante pode ficar 3 horas na escola, que é o que está também no protocolo de segurança. Isso não é só para o Hilton Rocha, isso é para a rede toda, todas as escolas de Contagem, tá? Pode passar, Geis, por favor. E aí o retorno, e aí o número de bolhas, né? Essa data foi definida também pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, então tem que ficar muito atento, depois nós vamos divulgar aqui os estudantes que estão em cada bolha. Então, gente, é importantíssimo decorar qual que é a bolha. Nesse momento, lá na escola, no presencial, não importa a turma mais, importa a bolha em que o filho, a filha, né, nosso estudante está, tá bom? Então, olha só, a bolha 7, da bolha 7 à bolha 13, eles retornam no dia 8/9.
quer dizer, é quarta-feira já da semana que vem, né? Da bolha 14 até a bolha 20, retorna no dia 9/9, tá? O pessoal das bolhas anteriores retorna na outra semana, porque, como eu disse, terça, quarta e quinta. Como o dia que a prefeitura determinou para o retorno é uma quarta-feira, então as bolhas anteriores, da 1 a 6, eles retornam na outra semana, né, que são os estudantes dos primeiros anos, tá? Que não estão nessa reunião aqui com a gente, ok? Pode passar, por favor. E aí, os horários das bolhas, tá? Vocês vão receber isso tudo no grupo do WhatsApp, tá, gente? Tudo que a gente passa aqui, a gente vai colocar lá para vocês olharem com calma também. Então, olha só, a bolha 7, 8, 9 e 10 entra na escola 13h15 e fica até às 16h15, cumprindo as 3 horas estabelecidas pelo protocolo de segurança. A bolha 11, 12 e 13 entra às 13h30 e sai às 16h30. Muito importante, tanto a chegada como a saída, né? Para os meninos não ficarem esperando e aglomerando, né? É muito importante ficar atento tanto ao horário de chegada como de saída. A bolha 14, 15, 17 entram 13h15 às 16h15. E a bolha 18, 19 e 20, 13h30 às 16h30. Então, o importante é vocês saberem que bolha os filhos estão, né? A filha está, e ficar atento a essa questão do horário, tanto da entrada como da saída. Pode passar, por favor, Giz. E aí, gente, algumas fotos da organização da sala, tá vendo? A gente fez a demarcação, tiramos a sobra de carteira das salas, deixamos só as 9, medimos, né, a distância, então estão distantes em 2 metros, tá? Essa distância tem que permanecer dentro da sala, eles não podem circular, eles têm que ficar na carteira, né? O lanche vai ser levado para eles na sala de aula, tá? O material, como nós já dissemos, a escola vai fornecer, não é para levar nada, nem de casa para a escola, nem da escola para casa, ok? Pode passar, Giz. Tem mais fotos, né? Olha só, os bebedouros que a gente espalhou, tá? São vários bebedouros espalhados. Esse aqui, à esquerda de vocês, está perto daquele antigo bebedouro, com aquele monte de torneira velha, né, que tinha lá. Não vai usar ele. Nós não tiramos as torneiras para que possa servir de mais um local para poder lavar as mãos, tá? O bebedouro está aqui do lado, como vocês estão vendo, né? E, inclusive, na parte de cima, no andar de cima, que vão funcionar 4 bolhas, a gente colocou um bebedouro também, como vocês estão vendo, né? A foto aí à direita, dá para ver assim a escada, né? Então, terminou de subir a escada, né? Virando assim à direita, já vai ter um bebedouro ali, vai ter um dispenser de álcool aqui também, que nós já vamos instalar, tá? Então, tudo isso para garantir um conforto maior, né? Para que o trânsito seja menor, garantindo a segurança de todo mundo. Pode mostrar mais fotos disso, por favor, tá vendo? Aí tem outra foto com outro bebedouro que a gente colocou também perto do outro portão, que a gente até pretende fazer e colocar as pias do mesmo jeito que a gente colocou no portão lá de baixo. Se eu conseguir, né, se a prefeitura liberar o recurso, o dinheiro, a gente deve fazer a mesma coisa aqui também nessa área, fazer uma cobertura, fazer também as pias, porque aí a gente conseguiria usar 2 portões para evitar mais ainda a aglomeração dos nossos meninos, tá? Pode passar. E aí, como vocês estão vendo, os tapetes, né, que a gente já colocou nas salas, que serão usadas para as bolhas, os totens de álcool, né, como vocês estão vendo aqui também, estão espalhados pela escola, para que a todo momento eles possam não só lavar as mãos, mas também higienizar com álcool. Tá vendo o pátio? A gente fez uma pintura recente para receber vocês, né? Como sempre fizemos, né? Para ficar um ambiente mais bonito, mais colorido para vocês. Vocês estão vendo a foto aqui à esquerda, é a sala de aula, tá vendo essas caixas? Parece caixa de supermercado, na verdade né? Aqui dentro, a gente comprou essas caixas para separar o material das bolhas. Então, uma caixa dessa é para a bolha que vai funcionar nesta sala, na terça, a outra caixa para a bolha da quarta, a outra caixa para a bolha da quinta, para não misturar o material deles, tá? Pode passar, por favor. E aí a gente já mostrou, mas, né, tá vendo que a gente colocou as pias, né, são 6,
né, pias, lavatórios, né, para que os meninos, quando entrarem na escola com cobertura, né, possam lavar as mãos, tá? O bebedouro está logo aqui do lado, e se tudo der certo, a gente vai fazer no portão de cima também, para a gente ampliar a área tanto de entrada como de saída dos estudantes também, visando a não aglomeração, tá bom? Aí outra foto, tá vendo? A gente colocou também na entrada das salas, vocês viram aí, está colocado o nome de todos eles, a bolha que está funcionando, né? A bolha da terça, da quarta e da quinta. Do lado da sala já tem aí, como tá setinha aí, o mouse que o Gislaine está passando, o dispenser de álcool, né? Como vocês estão vendo aí, tá vendo? Todas as salas têm, mesmo aquelas que nós não vamos utilizar nesse momento, com nenhuma bolha, mas a gente colocou, então todas as salas de aula estão com esse dispenser de álcool aí, para que também eles possam higienizar as mãos frequentemente, toda vez que sair e entrar na sala. Pode passar, por favor. Bom, e era isso que a gente queria passar para vocês. Eu sei que é meio chato esse início, né? Porque a gente fica falando, mas ele é importante para falar de uma forma geral da organização que a gente fez para receber os nossos estudantes, tá? E a gente quer muito contar com o apoio de vocês, né? As famílias que optaram pelo ensino híbrido, para nos auxiliar, para que todo mundo retorne com a maior segurança possível. Claro, gente, que na medida em que é, é, a saúde, né? O setor de saúde, a prefeitura de Contagem, forem percebendo que é possível ampliar o atendimento até a gente poder voltar ao normal 100%, que é o nosso desejo, a gente vai se reorganizando e vai conversando com vocês, tá? Então, a gente espera que caminhe para esse retorno, né? Tem algumas pessoas com medo da variante Delta, falando que a pandemia pode piorar, a gente não sabe, mas vamos pedir a Deus e torcer para que ao invés de ter que parar de novo ou reduzir, que a gente possa voltar todo mundo junto o mais rápido possível, né? Quando as condições sanitárias nos permitirem. Vocês viram que a gente está tomando todos os cuidados necessários para garantir o máximo de segurança de todos vocês, inclusive a nossa também, né? Que estaremos juntos lá nos dias determinados, tá bom? Eu vou parar de falar agora, para que vocês tenham oportunidade de falar também, de perguntar, tirar dúvida, tá? E aí, se vocês quiserem fazer a inscrição pelo chat, pode, se quiser levantar a mãozinha aí, quem tiver mais habilidade com o aplicativo também pode levantar a mão. Já teve gente que levantou a mão, né? A Yara já levantou a mão. E aí a gente vai controlando e vai dando oportunidade para que vocês possam falar. Vou pedir para que cada um espere a sua vez. A gente vai falar o nome daqueles que estão escrevendo, então espera a vez. Vamos ouvir o que o pai ou a mãe que está na frente falar. E aí a gente vai respondendo à medida em que vocês forem perguntando. Tá bom? Então vamos lá. Quem que é a primeira? Giz, a Yara mesmo? A Yara. A Yara pode falar, fica à vontade. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre como vai ficar com relação à alfabetização, porque você falou assim que não vai ser trabalhado nada que os alunos que estão no remoto apenas não vão ter acesso. Porém, os meus filhos são do segundo ano e eu tenho uma filha no terceiro. Os meninos estão avançando sem um apoio pedagógico, assim, intensivo de alfabetização. E um dos motivos principais pelo qual eu concordei com o retorno das aulas é a respeito da alfabetização. Porque nós precisamos, porque por mais que a gente pegue o portfólio, que a gente estude com os meninos, nós não temos a habilidade de um pedagogo. Um apoio pedagógico nesse momento é essencial. O que está incentivando, eu acredito que este é um principal motivo da maioria dos pais, é que os meninos têm um apoio pedagógico. E é preocupante a gente saber o que vai ser trabalhado nesse projeto, porque, pelo que eu entendi, não vai ser, então, um trabalho de alfabetização com os meninos do segundo ano que não tiveram um primeiro ano. Então, é algo preocupante. Por mais que o pai que optou por não mandar, por medo da pandemia e tudo, e eu entendo, não discrimino ninguém, eu acredito que nós precisamos de avançar. Nós precisamos de avançar. Os meninos estão sem contato escolar há mais de um ano. É algo preocupante. Eu entendo vocês falarem assim, nós vamos trabalhar um projeto, mas nós queremos ter entendimento do que vai ser trabalhado, porque nós não vamos ter acesso aos cadernos, às atividades que os meninos vão fazer. Nós precisamos de saber para também colaborar, porque nós queremos que os meninos avancem.
E os meninos estão avançando a passo de tartaruga. E isso é algo preocupante, porque senão vai chegar no quarto ano, meninos que não sabem ler, meninos que não sabem escrever, crianças que não sabem fazer uma letra cursiva, e isso é preocupante, é muito preocupante. Então, o que eu gostaria de saber é, o tutor professor vai trabalhar o quê? Vai ser trabalhada a alfabetização? Vai ser incentivada uma leitura? Vai ser incentivada a escrita? Como vai ser trabalhado isso? Isso é algo muito preocupante. E era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. A sua fala é perfeita, viu, Ayara? E aí nós concordamos com tudo que você disse. Na verdade, assim, você tem toda a razão. Na verdade, os meninos já estão há quase 2 anos sem contato com a escola, e só passando de ano. E isso é preocupante mesmo. Gente, não tem jeito. As escolas todas do Brasil, do mundo, né, que está nessa situação, quando os meninos retornarem no presencial, quando nós voltarmos, né, na situação normal, com todos os estudantes, não tem jeito. A gente vai ter que rever todos os conteúdos que ficaram dos anos anteriores, porque senão a gente não consegue nem avançar. Então, dizer que vocês vão dar conta em casa, todo mundo trabalha, tem seus afazeres, e como você disse, né, vocês não são pedagogos nem professores, dizer que vocês vão dar conta de pegar aquilo que a gente posta e dar conta de trabalhar com os filhos, é muito raro alguém dar conta, isso a gente sabe, você tem toda a razão. Infelizmente, é uma situação que a gente está vivendo e que, por exemplo, se a gente dependesse de mim, voltava todo mundo como antes, sabe? Mas o protocolo, ele nos impõe uma série de limitações. Essa questão dos 2 metros, né? Vocês já viram como é que a sala ficou bem, com menos carteiras. Então, a gente não ia conseguir atender da forma como tem que ser, da forma como nós gostaríamos, mesmo enquanto essa situação da pandemia do protocolo existir. Agora, você fez uma pergunta, você fez uma observação que nós concordamos, acho que ninguém discorda do que você disse, né, da defasagem dos estudantes. Eu estou falando para vocês que a educação no mundo vai ter que se adaptar. Quando os meninos voltarem, nós vamos precisar rever coisas que ficaram dos anos anteriores. E outra coisa que você perguntou, como é que será, como é que vai acontecer isso na escola, né, no presencial? É claro, gente, que o estudante, estando em sala de aula, ele será incentivado a práticas de estudo, né? Por exemplo, leitura, interpretação de texto, né? As operações básicas, tudo isso, inevitavelmente, vai ser, vamos dizer assim, oportunizado para eles no trabalho, né? Quando eu disse que os meninos não vão ter um atendimento específico, é que, por exemplo, antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos lá uma divisão onde tinha um professor de arte, que tinha um horário, tinha um professor de educação física, que tinha outro horário, tinha um professor de inglês, que tinha outro horário, tinha uma professora que trabalhava história e geografia no outro horário, tinha uma professora que trabalhava matemática no outro horário, entende? Esta organização, como vocês viram, da questão das bolhas, do professor tutor, ela não é possível. Então, como eu disse, vamos imaginar que na bolha do seu filho, da sua filha, esteja lá um professor de arte, né? E o seu filho está com dúvida numa atividade que está lá no site em inglês. Não é que aquele professor de arte não pode auxiliá-lo, mas é que ele não é a formação dele, ele não necessariamente vai conseguir tirar as dúvidas de forma a atender o estudante ali no presencial. Por isso que a gente disse que a gente está ampliando os plantões. Então, toda segunda-feira tem plantão para que as dúvidas das atividades do site e do bloco de atividades possam ser resolvidas no plantão da segunda-feira. E desta forma, a gente não exclui aquela família que não quer mandar os filhos nesse momento. A gente dá a eles também essa oportunidade, tá? Qual que é a vantagem dos que estão no presencial? Que ele vai ter interação. Tudo bem que é um professor só, até o final do ano, mas ele já vai ter ali uma interação, coisa que essa interação não será possível para aqueles que não estão no presencial. Então, aquele que optou por não mandar, ele vai ter sim acesso ao projeto, a tudo que os filhos de vocês vão fazer lá na escola, do presencial, que vai ficar tudo lá na sala de aula, nós vamos disponibilizar também no site. Então, vocês também poderão ver lá no site, mesmo que seu filho não levou o caderno para casa, lá no site vocês vão poder ver
tudo que nós estamos trabalhando na sala de aula com eles. As atividades foram apresentadas para eles lá, que eles já estão fazendo na sala. Os outros que não vão para a escola vão ter que fazer também em casa, entende? E aí, Ayara, eu fico até assim, sem palavras, porque eu gostaria de poder te dizer assim, não, está tudo perfeito, está tudo ótimo, os meninos vão aprender. Eu não posso dizer isso, que eu não vou ser mentiroso com vocês, né? Nós não estamos aqui para fazer isso. Mas o que eu posso garantir é que nós estamos nos esforçando ao máximo para fazer o melhor dentro dos limites que a gente tem, que não é limite que a gente impôs, é um limite que a situação de pandemia nos impõe, entende? Então, é muito triste a gente chegar na escola, serão 7 bolhas por dia, né? Uma escola onde tinha 400 meninos no recreio, vocês não têm ideia como é que é 400 meninos correndo numa escola daquele tamanho. Se a gente pensar que nós vamos ter só 7 salas funcionando, com apenas 9 no máximo em cada sala, que é um número muito menor daquilo que é o que a escola sempre atendeu, sabe? Então, assim, eu concordo com você. O que eu posso dizer é que a gente vai continuar tentando fazer o melhor, disponíveis, aquilo que vocês precisarem de auxílio, que a gente puder ajudar, a gente vai continuar fazendo como a gente sempre fez, e pedir a Deus para que essa situação passe logo, para a gente voltar ao normal, porque, gente, por mais que a gente ajuste, nunca vai ser como era antes, agora, né, com essa situação, como era antes no presencial, nós não vamos dar conta com essas regras todas, tá? Hoje, você quer completar, você que é da alfabetização, você quer completar alguma coisa que eu falei para ajudar aí na minha resposta? Eu acho assim, e inclusive é o que a gente tem discutido com o professor. É claro que o professor alfabetizador, o PEB 1, ele vai dar o tom dele na alfabetização, né? Não tem como a gente ele deixar de trabalhar. Só que não tem como também fazer sistematicamente do jeito que a gente fazia, porque até mesmo para fazer alfabetização sistemática, a gente precisa de tempo com o aluno, a gente precisa de estar com ele todo dia, né? A gente precisa desse ritmo, dessa sequência de atividades. Então, é novidade também, não só para os pais, mas para a gente também, né? Então, todo esse processo a gente vai reavaliando ao longo do tempo, mas vocês podem ter certeza que o projeto, né, essas atividades para o presencial, ela está sendo preparada com muito carinho e com muito cuidado, sabendo dessa defasagem, né? E o que a gente puder fazer enquanto possibilidade nesse um dia a gente vai fazer. Mas o que a gente espera é que tudo, né, passe e a gente possa estar com eles todos os dias para fazer o trabalho que o grupo do Hilton Rocha, como alfabetização, tem tanta experiência, né, nesse sentido. Aí peço vocês paciência e também confiança no nosso trabalho. Vamos seguindo, então. Quem está como Jaqueline? Quem está na frente, Giz? Rubens, ele levantou. Rubens, fique à vontade, pode falar. A minha questão de eu ter liberado a minha menina para ir para a escola é até mesmo porque aqui em casa eu não tenho como ensinar ela. Minha esposa trabalha, eu trabalho, é só nós 3. Já conversei com o professor, estou tentando, assim, alinhar o máximo de exercício possível. Então, assim, a minha pergunta é quase igual, praticamente quase idêntica à dela. Essas matérias que chegam para a gente, elas vão ser passadas também para eles, ou eles vão ter que falar as dificuldades que eles estão tendo, porque eu não estou tendo como ajudar ela. Eu trabalho, minha esposa trabalha. Aí eu estou tirando uns dias de serviço para pagar no sábado, no domingo, para me poder ensinar ela um dia da semana. E aí, os exercícios que ela trouxe, assim, a maioria ela não fez, uns até mesmo porque não lembro mais. Eu parei de estudar há mais de 30 anos. E eu não concluí, eu concluí no máximo a 8ª série. Então, tem muitas coisas que é do 3º ano que eu, sinceridade, eu não lembro. Então, eu fico com dificuldade de explicar ela. Tem a possibilidade do plantão. Se puder, seria interessante. Antigamente era a 3ª semana do mês, agora toda segunda-feira, conforme os horários, os professores vão estar disponíveis no plantão pedagógico, né, que infelizmente é online, para poder tirar as dúvidas. Se tiver a possibilidade, seria bom, tá? Dentro do possível, lá na escola, como eu disse, o professor tutor, claro que não vai deixar de auxiliar, né, se ele perceber a dificuldade, tá? É o que a gente pode, assim, dizer para vocês. Mas a preocupação de vocês, gente, é a preocupação nossa, viu? Não tenham dúvida, tá?
É muito estranho para nós, a educação, trabalhar dessa forma. A gente está, assim, lutando para poder tentar organizar o melhor. É o que eu posso dizer sobre essa questão mesmo, tá? E contar com a gente, viu? Mas bacana, Rubens, obrigado, tá, pela Ok, participação. obrigado. Jaqueline. Boa noite, pessoal. Acaba que a minha dúvida já foi esclarecida tanto da Yara, né, quanto do Rubens. Não tem mais o que se dizer, a preocupação também é a mesma, né? Porque a gente não é capacitado, pais não somos capacitados, não somos formados para uma educação, principalmente a alfabetização. Ressaltando o que a Yara disse, a Esté saiu da escola no momento de alfabetização. Porque o CB ele é mais lúdico, ele é voltado mais ao lúdico. Há umas crianças que vêm com um QI mais elevado, né? Não é totalmente o caso de todos, mas da Esté ajudou muito, mas não foi o suficiente, né? Para que ela saísse de lá já aprendendo as coordenações, a escrita, o nome, essas coisas. Então, foi um baque muito grande, acredito, para todas as famílias, né, que estão passando por isso. A preocupação também era essa mesmo, sobre a alfabetização. Eu trabalho fora, agora que eu estou em casa, né, preparada, não estou trabalhando, então, agora que eu estou tentando me reorganizar com eles. O Richard foi para o sexto ano, não sei nem o que ele está fazendo lá, tá? Mas, vamos lá, vamos cá. Vida que segue, é só Free Fire. Mas a preocupação é essa mesmo, de todos nós. A gente respeita, né? Infelizmente, é algo que foi pego com todos, ninguém estava esperando por isso, e agora é se esforçar bastante para desenvolver isso com eles, né? Eu colocar meu espírito de coordenar, de professora na minha mente aqui para tentar superar um pouquinho isso daí com a ajuda de vocês. Eu só estou mandando justamente porque eles perderam o interesse de estudar. E eu, sinceramente, é igual o Rubens falou, né? Eu estudei mais, mas, porém, o nosso tempo é muito curto. O tempo com eles é muito curto. Quando você chega em casa, os afazeres te chamam e tudo, você acaba que você não dá uma atenção legal. E, infelizmente, eu tenho 4 crianças na rede de estudo. Então, é muito complicado. Tem uma de 17 anos e já tomou bomba, né? Ano passado tomou bomba no EJA, porque perdeu o interesse de estudar. E os meninos estão caminhando da mesma forma. Então, agora a gente pegar essa oportunidade de um dia na semana, eu acho que não é muito, né? Mas eu acho que é o suficiente para despertar. Eu acho que o contato, mesmo não sendo um contato físico, como eles tinham antigamente, mas eu acho que vai ser um incentivo bom para aqueles que perderam o foco. A Esté virou para mim e falou assim, eu tô ficando burra. Falei com ela, você não tá ficando burra. Vai acontecer, você vai começar a ler de novo. Tudo. Eu esqueci tudo que eu aprendi. Então, assim, é estarrecedor para nós. A gente entende muito o que está acontecendo, é algo sério, né? Não é nada que a gente não possa seguir em frente, mas está sendo complicado, está sendo difícil. Então, a fala do pessoal aí era tudo que eu estava na dúvida. Em questão de avançar ou não avançar, eu concordo, não ser justo com quem não está no híbrido, não vai ser justo. Então, vamos seguindo aos passos de tartaruga, como todos os protocolos têm nos mandado, e vamos ver o que vai dar no que vem, né? Torcer, pedir a Deus para que isso passe, que isso acabe logo, que a gente volte para recuperar, porque eu acho que ano que vem, quando voltar, será de recuperação, na verdade. Eu acho que não vai ser nem de ensino, né? Aí vamos recuperar 2 anos e meio. Eu acredito que seja isso, porque uns vão estar para si mais na frente, outros mais atrás. Muito bom, obrigado pela sua participação. Você falou uma coisa muito importante, que é o despertar. E aí eu fico pensando, gente, não vai ser fácil para eles, né? Porque estão acostumados com a escola cheia, podendo correr, brincar, e agora vai ficar na sala de aula, pensa, são só 9, não pode ficar transitando, tem que manter o distanciamento. É um desafio para todos Mas nós e eles. eu acredito que essa pandemia ela veio também para nos ensinar muita coisa. Eu acho que nós teremos uma geração melhor, mais sábia, mais... Jaqueline, do limão nós temos que fazer uma limonada, né? Eu acho do abacaxi, com a casca eu faço suco.
Então, Exatamente, você resumiu, falou muito bem. Agora, do abacaxi essa eu faço. questão que você falou, Jaqueline, é uma questão que a gente, enquanto grupo, né, fala e repensa muito, porque a novidade também é para a gente. Hoje eu estava falando com as minhas professoras que eu estou com a barriga gelada, assim, de voltar na quarta, de saber se vai dar tudo certo, né? Se está tudo certinho, merenda, limpeza, o protocolo da limpeza foi todo revisto. Então, assim, a gente fica com muita ansiedade para fazer acontecer, né? Mas só de estar próximo deles, de ter esse contato, a gente tem mais esperança, né? Que vai mudar. Verdade. E o grupo que está lá, a gente está muito disposto a fazer um trabalho bacana com vocês. A gente sabe aí, muitas redes começaram com um dia e foi, né, aumentando. Então, tudo pode acontecer. E a gente precisa muito, assim, de orações, né, de esperança, para que a gente consiga superar e voltar, porque o certo é ter o contato com o aluno todo dia. Teve professora que falou comigo, como que eu vou fazer? Eu só posso chegar perto do professor, do aluno, 2 metros, né? Porque existe isso no protocolo, tem visita da vigilância, né, na escola, que vai fiscalizar. Verdade. E a gente que está, quem conhece o turno da tarde há muito tempo, né? Eu tenho 12 anos de pedagoga do turno da tarde. Essa aproximação, eu principalmente, eu já recebo os meninos, todo mundo agarrando a gente pelas pernas, Vai né? ser complicado. Conversando. Então, assim, para a gente também, vocês podem ter certeza que vai ser um desafio, né? Mas a gente está fazendo o melhor possível. É projeto, mas o projeto tem um planejamento, sabe? Tem o olhar da alfabetização, tem o olhar, né, de todos os professores, para a gente tentar fazer dentro do que pode, sem prejudicar, né, o que o Richard falou muito bem, sem excluir aquele que também não vai, né, por opção. Então, Sim. esse é o momento, Vamos né? fazer limonada, laranjada, vamos fazer tudo que for possível. E eu acho que dar tudo certo, se é Deus o quiser. essencial, nesse momento agora é o essencial. E eu acredito que vai despertar neles essa vontade, né? Eles estando no âmbito escolar, porque terceiro ano, segundo ano, já sai do CMEI indo para lá, né? Então, aprendeu aquele convívio e o pior de tudo é igual você disse, é a parte do abraço, do afeto, daquilo tudo perto. Então, para eles que são menores, os menores, essa dificuldade será muito grande, né, de suportar isso tudo. Mas eu acho que instruindo, conversando, eu não tive problema com o Heitor está estudando, né, 3 aninhos, não tive problema, graças a Deus, ele está entendendo o distanciamento, essas coisas, então foi muito bom. Isso aí é para nos ajudar mesmo, vai nos ajudar. E com essa pandemia também, está nascendo uma nova geração mais adequada, mais adaptada ao mundo. Porque isso aí nós tínhamos que ter aprendido lá atrás, né? Aí veio para nos ensinar que isso é complicado. Né? Nós fomos aprender já caducando, mas valeu a pena, está valendo a pena, né? De certa forma, com várias tragédias, mas infelizmente estamos nos reeducando. Isso mesmo. Gente, tem mais uma pessoa que levantou a mão, que é a Roseli. Só vou pedir o seguinte, porque o nosso tempo no aplicativo é 1 hora. Então, daqui a pouco, se a gente demorar muito, pode cair, vocês vão achar que a gente está dispensando vocês, não é não, tá? Então, eu vou pedir a Roseli para poder falar rapidinho, para a gente fechar, tá bom? Porque senão, daqui a pouco cai tudo, a gente não consegue terminar, tá? Roseli, pode falar. Boa noite a todos. A minha pergunta é bem rápida e simples. Pelo fato eu tenho uma filha, é menina, né? E como não pode levar material, mochila, nem nada para a escola, meninas, por exemplo, poderia pelo menos levar aquelas bolsinhas que fica pendurado do lado para colocar uma segunda reserva de máscara, colocar também a garrafinha, porque é muito ruim também ficar segurando essa garrafinha na mão, ela ficar caindo no chão, né? Então, tem algum problema? As meninas estão levando essa bolsinha pequena, que fica pendurada de lado, para esse tipo de acessório? Não, não é que tem problema, só tem que tomar cuidado porque isso não pode transitar com mais ninguém, né? Quando a gente fala para não levar nada, é justamente para que eles não tenham a coisa de um pegar do outro, de um pegar emprestado, de um brincar, tá? Assim, a garrafinha tem que levar, como a gente pediu, né? E aí também a máscara reserva é bom, tá? Avalia, gente. Nós não vamos proibir, não. Se o negócio começar a ficar complicado, a gente entra em contato e fala, ó, não dá porque está acontecendo isso, tá? Sim, é porque é uma bolsinha que fica fixa mesmo, pendurada de lado. Ela não é uma bolsinha que fica solta, pendurada na mão, não. Ela fica, né, no ombro e ela é bem pequena para esses utensílios pequenos mesmo, entendeu? Uhum.
Aí você orienta ela, né? Não deixar nenhum coleguinha pegar, nem nada, né? Eu acho que não tem problema, não. Mas... Ok. A minha pergunta é só isso mesmo. Obrigado. Joia. O Richard vai cair. Vai cair, né, gente? Vamos despedir então, tá? Agradecer vocês, muito obrigado. A gente está à disposição. Qualquer coisa, é só chamar no zap que a gente vai respondendo lá, tá bom? Fica com Ok, Deus, gente. todo mundo. Um Boa abraço a noite. todos, beijinho aí para os meninos, tudo bem? Ver as Mas, carinhas você- até quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe para vocês. Só a Esther. Tchau, gente. Tchau. Trem B.